Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Para a gente continuar aqui a nosso estudo, né? Sobre o tema de hoje. Qual foi o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Vocês lembram ou não? Vamos ver aqui, tá? Antes de a gente começar, né, pessoal? Vamos tomar aqui um suco aqui de goiaba. Muito bom, tá? Graças a Deus, a gente tem goiaba, né, pessoal? A gente tem a fruta aqui, goiaba Olá, que... Samuel Di. Eu sou o seu Google Assistente e Ah, pera aí, calma aí. O EA aqui tá querendo falar, tá, pessoal? Tá querendo falar de relacionamento espiritual para você, tá? O EA, tá? Mas o EA agora aqui sou eu, tá? Que vou me explicar isso aqui. Então, o que é que a gente falou aí, o tema que a gente falou na primeira parte? O que é o relacionamento espiritual, né? O que é que a gente viu aí, pessoal, na primeira parte, o que é esse relacionamento espiritual? A gente viu que o relacionamento espiritual é uma conexão profunda entre duas pessoas ou mais. Então, quando fala profunda, pessoal, é conexão de alma, tá? Conexão de alma. Onde a relação vai além do físico e emocional, envolvendo a sintonia, o nível espiritual de crença. Então, é aquela sintonia que você tem espiritualmente com a pessoa, com o grupo espiritual, tá? O corpo, que né, é chamado corpo de Cristo, tá? Você tem aquela sintonia. Essa conexão pode se manifestar em diversas formas, como amizade, então pode vir de um relacionamento de amizade, relacionamento romântico, né, entre o homem e a mulher, ou um relacionamento de familiares espirituais, então de uma família espiritual. E é caracterizada, né, esse relacionamento, por valores éticos e morais, visão de mundo, então tem que ter como é que você está tendo a visão do mundo. E jornadas espirituais. Então, é isso, tá, pessoal? É jornada espiritual compartilhada ou cumprimentada. Então, esse relacionamento, nessa conexão, pode se manifestar dessas formas, com relação de amizade, romântico, ou numa família espiritual, que é o grupo espiritual, que é o grupo corpo de Cristo, tá? Vai ter que ter esses valores, essas visões, tá? Compartilhado, que vai complementar a gente, o nosso crescimento espiritual. A gente viu isso aí, né, pessoal? Na primeira parte, tá? Assista a primeira parte aí que eu falei aí sobre isso. E é importante. E aí você vem assistir a segunda parte aqui, tá, pessoal? Aí a gente terminou aonde na segunda parte, pessoal. Cadê? A gente terminou aqui, foi nos tempos atuais, sexo virou algo banal. A cultura mais antiga era bem mais espiritualizada. O sexo era uma comunhão de alma, uma troca de fluidos vitais, gerando uma sensação tão intensa e forte que era capaz de gerar uma vida humana. Então, antigamente, né, pessoal, o relacionamento é aquele relacionamento de alma. Tinha em culturas, né, que relacionamento era comprado, era uma coisa, sabe? Não era coisa assim tão espiritual, mas o sexo não era uma coisa banal igual hoje. Hoje, o sexo é uma coisa banal, tá? O problema, se você quiser fazer sexo, não é problema. Por isso que eu estou procurando, não procurando uma pessoa para fazer o sexo, tá, pessoal? Só isso. Quando você está procurando um relacionamento com uma pessoa, ainda mais que você é espiritual
Você tem que procurar uma pessoa que tenha algo mais espiritual, não é só ali, certo? Porque se só for o sexo, quando tiver dinheiro, tem aí as prostitutas, é só chegar lá e praticar o sexo. E aí você vem com os espíritos no lombo que ela carrega. Entende, pessoal? Então, mas essa comunhão era uma comunhão de alma. Então, as almas se juntavam a Magima para trocar esses fluidos, essa troca desses energias vitais que foi colocada pelo próprio Deus para a gente tocar isso, que isso aí nos ajuda a crescer pessoalmente e espiritualmente, tá, pessoal? Tanto o homem quanto a mulher, tá? Então, era para ser uma coisa assim, mas veja como é que tá hoje, pessoal. Até no meio aí religioso, tá? O negócio tá um caso sério, tá? Por isso tá acontecendo muitos divórcios, né, pessoal? Nesse meio aí, tá? Aí o que mais, pessoal? A segunda parte, né? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse relacionamento espiritual, pessoal? Né? Sobre essa conexão laço de alma, né? Essa conexão de laço de alma, será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui, né? 2 Coríntios 6, versículo 14. Não se ponha em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que tem a comunhão, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, pessoal, a gente que é de Deus, é espiritual, tá, pessoal? A gente não pode se colocar em julgo desigual com o descrente. Então, aquelas pessoas que não crê, tá? Não é filho de Deus ainda, não é um ser espiritual. A gente não pode se colocar em julgo desigual com essa pessoa, né? Porque o próprio faz a pergunta, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Então, você quer praticar justiça, o outro vai querer praticar maldade. Então, o que é que tem a ver isso aí? Não se bate. Então, quando você for procurar um relacionamento, você tem que ver essas pessoas se tá batendo, pessoal. O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, você é luz, aí o outro é treva. Como é que vai poder... Ah, eu vou, igual as mulheres, né? Sempre, eu vou mudar ele vai se converter a Deus. Fica esperando. É capaz de você se converter o maligno, tá? Vai atrapalhar a sua espiritualidade, tá? E é capaz até de levar até você perder a sua salvação, tá? Perder que você passe de fase. Porque ele vai levar você a uma frequência baixa, tá? Não tá ajudando você a crescer espiritualmente. Então tem que ver isso aí, tá, pessoal? Foi o que eu falei ontem na renúncia espiritual. Então, se um relacionamento não tá levando você a crescer espiritualmente, tem algo errado, não é de Deus da espiritualidade isso, tá? Aí ele fala Efésios 2, 21 e 22. Vamos ler aqui. No qual todo edifício ajuntado e cresce para tornar um santuário santo no Senhor. Nele você também está sendo edificado junto para se tornar morada de Deus, o seu Espírito. Então, pessoal, a gente, como grupo espiritual, a gente está se tornando um santuário de Deus. Mas também que a gente está sendo edificado junto. Tem pessoas que vai trabalhar junto com você para você se tornar uma morada de Deus pelo seu Espírito. Então, por isso que eu disse que esse relacionamento espiritual não é só
de homem e mulher que ajuda. Pode ser um grupo, né? O grupo espiritual, pessoas espirituais, pode ajudar você a se tornar uma morada de Deus, que é o corpo de Cristo, né? Que aquelas pessoas espiritual que nasceram de novo vai ajudar você nessa caminhada. E graças a Deus, tá, pessoal? Aqui eu já tenho pessoas aqui espiritual me ajudando aqui, tá, pessoal? E espero que esteja mais pessoas espirituais a gente um ajudar o outro, tá? Eu tenho ajudado essas pessoas espiritualmente, por isso que essas pessoas elas entenderam e estão devolvendo essa ajuda, tá, pessoal? É isso, é um ajudando o outro, tá, pessoal? Não existe ninguém melhor aqui. Tá todo mundo no barco, todo mundo caminhando espiritualmente para se tornar, melhorar como pessoa. E é o que a gente está fazendo, tá? É o corpo de Cristo espiritual, tá? Tem pessoas aqui, pessoal, que eu nem conheço assim, essas pessoas me ajudam bastante, tá? O que mais? Provérbio 13, versículo 20. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, não pode arranjar aí um companheiro do tolo, tá, pessoal? Você tem que andar com sábio. Pessoa sábia é aquela que despertou a consciência, aquele homem espiritual, mulher espiritual. Ele está remindo o tempo, então ele tem sabedoria da espiritualidade. Mas quem se junta aí, companheiro ou companheira do tolo, vai acabar mal. Tá? Acabará mal, tá, pessoal? Então, a gente tem que vigiar nisso aí, tá? A nossa conexão, relacionamento espiritual, é uma conexão de laço de alma, tá? Não é esse relacionamento aí que a maioria ensina, tá? Algo que mais? Gênesis 2, versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e responda. Então, uma ajudadora, né, pessoal? Aquele que vai estar auxiliando. Então ele viu que Adão não era bom estar só. Vou fazer uma ajudadora para ajudar ele, tá? A caminhar, a subir na espiritualidade. E ele vai ajudar ela a subir na espiritualidade. Mas o que é que aconteceu aí? Aconteceu algo aí estranho aí, tá? Que, né? Caíram aí os dois aí na malha fina do inimigo. E é o que está acontecendo com muitos casais até hoje, pessoal. O inimigo está tirando o objetivo maior dele espiritual. E cai, tá, pessoal? Cai e não cresce espiritualmente, então vai ficar preso aí, tá? Até o momento de se reerguer, tá? É por isso que Paulo, né? Ele percebeu que era uma coisa muito séria, um relacionamento, né? Ele disse, é melhor você ficar só como eu, mas não podendo, que case com uma pessoa aí espiritual, né? Uma pessoa que vai ajudar você. Porque é capaz de derrubar você, ou levanta você de uma vez, ou derruba você de uma vez. Por isso que eu fico pensando, pessoal. Eu digo, nossa, se Deus não preparar uma pessoa espiritual, tá? Uma pessoa que vai ajudar na caminhada, eu vou cair, tá, pessoal? Vai cair e já era, tá, pessoal? Se eu arranjar aí a qualquer um, vai cair, já é. Acabou a espiritualidade, tá? Aí ele fala, e tem muito acontecido isso aí no meio evangélico, tá? Tem muito que já se desviou da espiritualidade por causa disso, tá? Aí ele fala, 1 João 4, versículo 11. Amado, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar um ao outro. Então, como grupo espiritual, a gente tem que amar um ao outro, tá, pessoal? Ajudar um ao outro como
Deus amou, a gente tem que amar isso como um grupo, tá? E como um relacionamento também, de homem e mulher também, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisa escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem um ao outro. Então, não precisa escrever, você já é ensinado por Deus, tá? Deus está guiando vocês para esse amor fraternal, tanto de homem para mulher, como de irmão, de grupo para irmão contra irmão, né? A família espiritual. Deus está ensinando. Ao que mais? Efésios 5:28. Da mesma forma, o marido deve amar cada um a sua esposa, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa se junta ali, é marido e mulher, tá, pessoal? Ele é um só corpo com essa mulher, pessoal. Esse é o mistério da igreja com Cristo também. Paulo fala sobre isso. Então, que fala que o marido deve amar cada um a sua mulher, né, como o seu próprio corpo. Então, é o corpo dele. Quando você se juntou ali, criou laço energético, você se tornou só um corpo ali. Isso é um mistério também. Quando a gente se conecta a Cristo, a gente se torna um corpo em Cristo, né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, quem você tem uma mulher, tá amando ela, cuidando, respeitando, né? Alimentando, dando amor, tudo o que precisa, tanto o homem e a mulher, você tá amando a si mesmo. É o seu corpo, tá? Então, uma pessoa dessa, o pastor que eu vi bater na mulher dele, tá? Ele tá batendo parecendo que é no próprio corpo dele, pessoal. Você tá fazendo mal a você mesmo. Esse é o mistério, tá? Que Cristo, que o apóstolo Paulo até traz sobre a igreja em Cristo, tá? Aí ele disse, Filipenses 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere um ao outro superior a você mesmo. Então, aquele que é espiritual, pessoal, ele está num grupo, tá? Ele não pode fazer por ambição egoísta ou por vaidade. Se ele é uma pessoa elevada, mas que está ensinando, como você tem que ser mais humilde. Considere o outro superior a você, não se ter dizendo eu sou superior, porque você vai cair, pessoal. Não pode, senão não vai haver relacionamento espiritual, tá? Se você está operando, né, como eu estou operando, ensinando tal, já teve uma experiência, é o irmão mais velho, você só está operando, você não é melhor do que o outro irmão, tá? Você tem um dom, você tem uma coisa espiritual, vê as coisas, tá? Mas não significa que você tem, se você é melhor do que o outro irmão, tá, pessoal? Tem que falar isso aqui porque muitos têm caído nessa malha fina aí do inimigo, tá? E tem se desviado, a espiritualidade não está trabalhando a espiritualidade. Ao que mais? Gálatas 5, versículo 26. Não sejamos presunçosos, provocando um ao outro e tendo inveja um do outro. Então, isso como grupo, né? Até como casal também, a gente não pode fazer isso. Ser presunçoso achando que é melhor do que a outra pessoa, tá? Tendo inveja um do outro. Nossa, eu participei de grupo, tá, pessoal? Grupo aí evangélico que eu passei. Nossa, pessoal, um era presunçoso, dizendo que era maior, e o outro tendo inveja do outro, porque o outro estava lá. Na hora que eu estava mesmo tocando, muita gente tinha inveja, pessoal.
Não pode acontecer isso novo, porque o inimigo entra e já era, pessoal. Eu sinto muito, tá? E aí, como grupo, como um relacionamento espiritual que a gente está tendo ali, é quebrado, então não cresce, ninguém cresce, o inimigo entra no meio, tá? Por isso que teve muitos grupos onde você se desmancharam, o inimigo entrou no meio, ó, pra saiu rasgando tudo, tá? Aí quando eu passei lá, cadê o grupo aí? Acabou, não existe mais. É isso que acontece, tá? Tanto com o grupo como um relacionamento entre o homem e a mulher quando não está nesse relacionamento espiritual, tá? E a Bíblia está nos ensinando, tá? Aí, Efésios 5:21, sujeitava um ao outro pelo temor a Cristo. Então, a gente tem que sujeitar um ao outro, tá? Ter paciência com o outro, amar o outro, pelo amor a Cristo, para manter ali a paz, a frequência, o relacionamento espiritual. E isso vale entre homem e mulher e o grupo espiritual, tá? Ao que mais? 1 Tessalonicenses 4:18. Consolem um ao outro com essas palavras. Então, consolem um ao outro com essas palavras que vai sendo trazida a gente, tá, pessoal? Para que a gente permaneça grupo forte, o nosso relacionamento íntimo permaneça forte, então a gente caminhar junto para a gente positivamente estar passando a frequência espiritual. Entende, pessoal? O que mais? Efésios 4:32. Seja bondoso e compassivo um para com o outro, perdoando mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Então, a gente tem que ser bondoso, né? Como grupo espiritual, como uma igreja, a família espiritual, bondoso um ao outro, tá? Perdoando um ao outro, tendo paciência, como Cristo perdoou, para que o laço, o relacionamento espiritual do grupo, ou então do cônjuge, permaneça firme, pessoal. A gente não pode deixar o inimigo entrar aí, fazer ciranda no nosso, né, no nosso relacionamento, tá, pessoal? O que mais? Hebreus 12, versículo 14. Vamos ler aqui. Esforce para viver em paz com todo e para seres santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a gente tem que fazer um esforço aí, tá, pessoal? O nosso orgulho não tem que entrar aí, a nossa presunção, essas coisas. Então, para que a gente viva em paz. Vai ter irmão no grupo que vai ter uma consciência a menos do que você, mas você vai ter que ter paciência, né? O relacionamento ali, a mulher ou o seu marido não tá. Você vai ter que ter paciência. Para você, sem santidade, né? Ninguém vai ver o Senhor. Então você não vai ver Deus operando na vida das pessoas. Entende, pessoal? É claro, tá? O que mais? Salmo 1, versículo 1 até o 2. Vamos ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, você vai ser feliz se você ser uma pessoa espiritual, tá, pessoal? Uma pessoa que evita andar nos conselhos do ímpio, não andar na conduta dos pecadores. Todo mundo está fazendo, irmão. Mas eu não sou todo mundo, tá? Sou uma pessoa espiritual, não posso ir para esse lugar. Não se assenta na roda do zombador a ficar zombando as coisas espirituais que ele não conhece. Ao contrário, a satisfação dele está na lei do Senhor, está em fazer a vontade de Deus.
e nessa lei medita dia e noite, né? Então, vai ser feliz. Então, você tem que encontrar uma pessoa assim. Você tem que encontrar um grupo que está pensando assim, para que você cresça espiritualmente. Senão, você cai, tá? O que mais, pessoal? Cadê? Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então, como é bom, pessoal, né? Que os irmãos vivam em união, é como a barba de Arão, né? E ele fala assim. Então, por que, pessoal? Que união é essa, pessoal? É a união de estar unida ali? Não. É de você estar no mesmo pensamento, na mesma frequência. Um ajudando o outro mutuamente. Tá, pessoal? Por isso que eu já falei aqui. Se eu não posso ajudar você com mais, eu também não vou atrapalhar vocês. Porque eu só quero aqui contribuir para seu crescimento espiritual. Se não for para contribuir para isso, então eu não falo nada, pessoal. Eu não manifesto, tá? É sempre para contribuir para o seu bem espiritual, tá? Esse é o relacionamento que a gente tem que estar aqui. Eu não estou tendo a IWE, mas estou tendo um relacionamento com vocês, tá? Espiritualmente, tá? Aí o que mais? Romanos 14, versículo 17 até 19. Vamos ler. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, se você está servindo assim a Cristo, você é aprovado por Deus, né? É agradável a Deus, né? Serve a Cristo, é agradável e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, tudo que for para promover a paz, né? Trazer paz e edificação mútua para os irmãos, a gente tem que fazer isso, esforçar para fazer isso. É o que eu faço aqui. Esforço, tá? Uso todos os meus dons, meus talentos musicais, espirituais, psicológico. Eu uso todo o meu dom para trazer o benefício para a família da fé, tá? Se tiver uma esposa, tiver uma mulher que espiritual, espero que eu contribua para ela e ela contribua também para mim, tá? Mutuamente, tá? Aí o que mais, pessoal? Eclesiastes 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, e a corda de 3 dobras não será quebrada tão depressa. Então, o relacionamento de 2, né, já tem força, resiste, mas aquele relacionamento que você tem com o grupo, 3 já entra aí, então não se quebrará tão depressa. Tá firme, tá? Então, por isso que é bom, tá, pessoal? Na caminhada espiritual, foi por isso que Deus falou, viu Adão, não é bom que o homem esteja só. Fale em eu, uma ajudadora, para que ele tenha força, trazer alegria ao coração dele, então, para trazer tudo, né? E o relacionamento dele com Deus, com a espiritualidade, e com ele tivesse com Adão, a mulher dele, então ia ser um relacionamento de 3 bastante forte. Não ia quebrar. E isso é que o inimigo está quebrando, tá? Você viu que ele quebrou aí o relacionamento dos dois, né? E aí quando os dois caíram, ele quebrou o relacionamento com Deus. É isso que está acontecendo, tá? Por isso, tome cuidado, pessoal. A gente precisa de uma alma, uma pessoa de alma, para nos ajudar a elevar espiritualmente. Mas também se você se junta com uma pessoa que pode também derrubar você, tá?
fazer com que você se desconecte de Deus, da sua espiritualidade. Muita calma nessa hora. É por isso que a Bíblia diz aqui em Provérbios 31, versículo 10: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de um rubi. Então, por isso que a mulher virtuosa, aquela mulher, quem achará? O valor dela é mais do que o do rubi, pessoal. Excede o valor de um rubi. Porque quando você se junta com a mulher que está crescendo você, tá? Principalmente o homem, você cresce espiritualmente. Nossa, você tá rico e não sabe, tá? Você achou a riqueza, tá? Mas é difícil, porque você vê que ninguém encontra rubi por aí tão fácil. Então, é aquela mulher preparada de alma para você, que foi preparada pelo Senhor. Então, aquela mulher preparada pelo Senhor. Então, essa pessoa, a alma, é uma alma gema que veio levantar você espiritualmente. Nossa, pessoal, se você se junta de alma assim, nossa, é um poder incrível. Então, por isso que o inimigo, às vezes, está trabalhando para que essas almas não se juntem. Tá? Por isso que os casais é atacado. Tá? O inimigo prepara as mulheres para separar aí as mulheres que só gostam de homem casado. Tá? Tá trabalhando, tá? Tá usando essas mulas aí, os espíritos estão usando para fazer isso. Só tem satisfação em cara que for casado. Aí o que mais, pessoal? Eclesiastes 4:10. Porque se um cai, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro a quem levante. Então, por isso que não é bom que o homem esteja só. Não é bom, tá? Sempre temos que ter um companheiro, tá, pessoal? Um companheiro para nos ajudar nessa nossa caminhada. A gente nunca faz só. Eu não faço nada só aqui. Se não tiver ajuda de vocês, ninguém faz nada só, pessoal. Porque quando você cai só, não tem ninguém que lhe ajude. Não pode, pessoal. A gente não veio para ficar só aqui. A gente veio para ter comunhão mesmo, para se relacionar, porque esse relacionamento vai trazer evolução para o nosso espírito. Não existe isso, tá? De eu vou ficar só, me largue, me deixe. Não existe isso, pessoal. Tá? Aí o que mais? Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, melhor ser dois trabalhando para a espiritualidade, que vai ser com mais ênfase. Então, um homem e uma mulher, né? Isso vai dar força. Então, você vai dar mais paga para o seu trabalho espiritual. Foi por isso que Deus viu isso e disse, não é bom que ele esteja. Tem que ter uma ajudadora para ajudar ele aí. Mas só que aconteceu ao contrário, tá? Em vez de ajudar, se atrapalhou mais ainda, tá, pessoal? Aí o que mais? Meu Deus. Aí o que mais? Efésios 5, 25 e 26. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Então, olha o mistério que Paulo traz, que ele manda o marido amar a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se integrou. Então, se integrou pela igreja e santificou e purificou com a lavagem da água, pela palavra. Então, pela palavra, Cristo está purificando a igreja, pessoal. O relacionamento que a gente tem com Deus. Então, aquele que é casado, tem a mulher, ele tem que amar a vossa mulher. Porque ele não fazendo isso, ele já cometeu uma falha, tá?
porque o homem é tido como um sacerdote, tá, pessoal? E Cristo é o sacerdote, é por isso que ele está amando a igreja. A igreja é como uma mulher espiritual, tá? E a gente que tem uma mulher, já é a gente, o relacionamento que a gente está tendo com ela é como se a gente estivesse aprendendo como Cristo está amando a sua igreja. A gente está sendo treinado, né? O que mais? Colossenses 3, versículo 18 e 19. Vós, mulheres, esteja sujeita ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irritei contra ela. Então, olha o ensinamento que os apóstolos estão trazendo, pessoal. Por que a mulher tem que se sujeitar ao próprio marido? Tá? Por isso que veja bem qual que você vai arranjar o marido. Porque ele vai se tornar sacerdote sobre você. Se ele for espiritual, igual a Cristo, ele vai amar, ele tem um mandamento que ele vai amar a esposa como se fosse a igreja. Mas se esse marido não tem essas coisas espirituais, ele vai maltratar você como inimigo, tá? Então, e o que? O marido vai ter que amar a vossa mulher e não irritar ela, amar ela como Cristo faz com a igreja. É um mandamento muito bom, tá, pessoal? E o relacionamento espiritual vai crescer, tá? Você só tende a crescer. Por isso, se você tome cuidado no relacionamento que você entrar, não for pela espiritualidade, não for laço de alma, vai derrubar você. Se você é espiritual, por isso que já tem muito aí caído, tá? Muito caiu aí espiritualmente. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, Provérbio 19, 14. A casa e a fazenda são herança dos pais. Mas do Senhor vem a mulher prudente. Então, aquela mulher prudente, virtuosa, não é, pessoal? Vem do Senhor. Ela é preparada para levantar esse homem, para dar um upgrade nesse homem, para a espiritualidade dele crescer. Foi o que Deus fez lá com Adão. Mas só que o negócio aí não deu. Porque se ouvir a voz do inimigo, já viu, tá? A mulher ouviu a voz do inimigo, pronto. Tirou esse vínculo. Então, aí derrubou os dois, tá? De uma só cajadada, os dois caiu aí. Mas Deus não abandonou a gente. Deus colocou de novo essa reconexão com ele, tá? E Deus vai preparar a mulher prudente, a mulher espiritual, tá? A mulher virtuosa, para ajudar você nessa caminhada espiritual, fazer com que você cresça. Tanto você como homem, como mulher também. Vai preparar o homem que vai amar você como Cristo está amando a igreja. Tá? Aquele homem espiritual para cuidar de você, tanto físico, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, fazer com que você também, a mulher também cresça. É isso, tá, pessoal? É claro, tá? Aí o que mais? Gênesis 2,18 aqui. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Fale a disjuntora que esteja como diante dele. Então, aquela pessoa diante dele, a disjuntora ajudando ele fisicamente, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Deixar ele mais alegre, a emoção, tá? E espiritualmente, levando ele mais à conexão com Deus. Né? Aí o que mais? 1 Coríntios 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então,
a prostituição, né, naquele tempo dos apóstolos, ele já via que a prostituição, principalmente ali em Coríntio, quando o apóstolo Paulo foi ali. Ali tinha rituais que fazia ali em Coríntio, que os homens ele tinham cabelo comprido, as mulheres raspavam a cabeça, que era as prostitutas que serviam um deus lá, o deus Zero, que era, tinha lá um deus que era, tinha uma estrutura lá, uma estátua, um pênis gigantesco lá, nessa cidade lá em Corinto. E ali tinha aquela prostituição. Então, por isso que Paulo escreveu isso. Então, vocês agora que é espiritual, que vieram para a espiritualidade, para a igreja do Senhor, vocês, cada um tem a sua própria mulher, para ter ali o seu relacionamento, para não sair aí se prostituindo como vocês faziam antes. Não pode. Está proibido. Isso não pode acontecer mais, tá? Era o que Paulo estava falando, né? Tinha lá uma estátua, um pênis lá enorme lá, as pessoas ficavam... Era tipo um ritual lá, as pessoas se prostituindo ali debaixo daquilo ali, pessoal. O que mais? 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da família, negou a fé, é pior do que o infiel. Então, aquele que não tem cuidado, né, pessoal? A gente tem que ter o cuidado, tá? Com a nossa família da fé, a nossa família física também, nossa família espiritual, e a gente tem que ter cuidado com a nossa família. Se você é um casal entre homem e mulher espiritual, né? Você tem que ter cuidado. Porque o inimigo está querendo derrubar, está querendo separar a família, está querendo fazer a bagaceira dele, tá? Aí, o que mais? Efésios 5, 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai vosso marido como ao Senhor. Então, como ele se fosse o Senhor. Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Veja a comparação que Paulo está fazendo. Agora, você une ao marido que ele não é espiritual, ele vai se tornar sua cabeça. Entende como vocês mulheres têm que tomar consciência? O homem também. Então, sendo ele o próprio salvador do corpo, então, do corpo espiritual, da igreja. Esse Cristo vai salvar. Entende? Então, ele faz uma comparação, o apóstolo Paulo, o relacionamento de um marido com a mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Por isso, tá? Vocês mulheres têm que saber, tá? E tem muitas aí, eu vi até no meio evangélico lá, nossa, escolhendo, tá? Por interesse, não com alma, escolhendo, tá? Por aparência. Então, e depois aí tudo não deu certo aí, aconteceu, foi bagaceira. Atrapalhou a conexão espiritual à pessoa. O que mais? Efésios 5, 28. Assim deve o marido amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, por que o corpo? Porque Cristo está amando a igreja como é o corpo dele. Então, por isso que é o seu corpo também. Quando você se une com a mulher energeticamente ali, sexual, você está unido. Por isso que Paulo fala lá, se você se junta com a prostituta, você se torna um corpo com ela, energeticamente. Por isso que não pode sair se prostituir, né, tá? A gente que é espiritual não pode fazer isso, pessoal. Temos que ter consciência. A gente não é como animal que não tem consciência, sai aí, deita aí, né? Eu vi o cachorro aí, o cachorro pegou mais de não sei quanta deitando ali com o cachorro, eu vi ali na rua. A gente não pode ser assim, tá, pessoal? A gente tem um corpo animal, mas a gente tem uma consciência, tá? O que mais? Provérbio 22, versículo 1. Mas digo
de ser escolhido é o bom nome do que muita riqueza. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, ele fala que melhor é ser escolhido é o bom nome. Então, aquela pessoa, qual é o bom nome? Aquela pessoa que é espiritual. Você não escolhe pela riqueza. E a graça é melhor do que a riqueza. Então, a graça que está sobre aquele homem espiritual ou mulher espiritual, a gente tem que escolher por isso, não por beleza, por riqueza, nada, tá? Porque a gente pode escolher errado e depois está sofrendo aí e não sabe por quê, tá? O que mais? Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Por quê? É comparado o relacionamento da mulher como o relacionamento de Cristo com a igreja. Por isso que a igreja espiritual é chamada de noiva. Então a gente vai se noivar e se casar com Cristo, ter um relacionamento íntimo. Cristo não tem relacionamento com a prostituta, então, que são as igrejas que não estão na verdade. Então, Cristo só tem relacionamento com aquela igreja, com aquelas pessoas que estão na verdade. Tá? Cristo não vai sair se prostituir. Então, a mesma coisa, se a gente não pode fazer isso, tá? O que mais? 1 Coríntios 1:10. Rogo, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que diga toda uma mesma coisa, que não haja entre vós disseção. Antes seja unido em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então, como grupo, igreja espiritual, como a gente não pode haver disseções, tá, pessoal? Briga, a gente tem que estar unido no espírito, amando um ao outro, no mesmo parecer. A gente como corpo de Cristo, tá? E olha, quando eu passei na igreja, quanta perturbação. É isso que acontece, tá? Aí o que mais? Amós 3. Tem Amós na sua Bíblia, pessoal? Né? Amós 3, versículo 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiver de acordo. Então, se vocês não chegarem a um acordo, tá? Principalmente casais, não vai andar junto. Se não está de acordo, não pode andar junto, pessoal. Então, por isso que tem que estar de acordo na mesma frequência, ter o mesmo coisa mutuamente. Então, você tem que analisar tudo isso, tá? Senão, não vai andar junto. Não andarão juntos. O que mais? Gênesis 2:18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e o responda. Então, por isso que é o auxiliar, tá? A mulher para o homem, mas o homem não é maior do que a mulher. Ela vê como um auxiliar para levantar o homem, e o homem também vai levantar essa mulher. Tá, pessoal? Espiritualmente. Tá? O que mais? 1 Coríntios 6, versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, não pode, tá, pessoal? O nosso corpo, aquele que é espiritual, o espiritual vai entender, tá? Não foi feito para a imoralidade. Então, nosso corpo, né, foi feito para o Senhor, para glorificar o Senhor. Então, quando você tem a mulher, você é como Cristo, você ali vai ser uma glorificação a Deus, tá? Quando você está se juntando com a mulher preparada para o Senhor. O que mais? 1 Coríntios 6, 18, 20. Vamos ler. Fuja da imoralidade sexual. Todo o outro pecado que alguém comete
fora do corpo o comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo? Acaso não saber que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em você, que lhe foi dado por Deus e que você não são de você mesmo? Então o corpo não é seu, tá? Vocês foram comprados por um alto preço, preço de sangue, né? Portanto, glorifica a Deus com o seu próprio corpo. Então, todo o nosso corpo tem que ser para glorificar a Deus, pessoal. Não é para usar para imoralidade sexual. Tá? Deus vai preparar a mulher, o homem para você ter as suas necessidades ali na hora que vocês estiverem ali, tá, pessoal? Deus vai preparar essa mulher energeticamente, então é a sua alma gêmea para completar, porque além de ajudar você fisicamente, as energias sexuais vai ajudar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se não tiver assim, tá, pessoal? Não é de Deus, não vem de Deus, tá? É do inimigo aí, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 15, 33, vamos ler. Não se deixe enganar, a mais companhia corrompe o bom costume. É claro, se você arranja um aí, que é uma má companhia para você, vai corromper o seu bom costume espiritual. Tá correto, tá? Aí o que mais? Hebreu 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Então, ali aonde a pessoa vai ter ali o leito conjugal, né? Pois Deus julgará os imorais e o adúltero. Então, não pode praticar coisa imoral, mesmo você com a mulher que você tem, não pode entrar. O seu corpo não é seu, o corpo dela não é seu, é o seu próprio corpo, então não vai fazer nada com o corpo da mulher, ou a mulher fazer com o corpo do homem, que não for nada imoral, né? Ou adulterar também, né? Com outra pessoa, e você vai se deitar com a sua mulher. Não pode fazer isso. Tem que conservar o leito puro ali, porque o relacionamento é tipo como o relacionamento da igreja, entre o homem e a mulher, tá? Você viu Paulo falar, né? Ao que mais? 1 Coríntios 7, versículo 9. Mas se não consegue controlar, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então, é melhor a pessoa estar ali, não ter um descontrole, tá? Não ter um controle do corpo, das energias sexuais, tá ardendo ali em desejo, tá? É melhor casar, procurar uma pessoa espiritual, uma pessoa que está da sua alma, se case para você ter ali a sua carga de energia, tá? Porque quando o relacionamento é para você liberar as cargas das suas energias. E aquela pessoa também. Então, é um ajudando o outro, tá, pessoal? É um ajudando o outro. Então, o casal foi feito para isso, para ajudar um ao outro a crescer espiritualmente. Mas você viu o que aconteceu já desde a criação, tá? Você viu a bagaceira. Olha agora o que está acontecendo. É preciso a gente voltar a esse espírito, tá, pessoal? Esse espírito aí se perdeu. Então, os relacionamentos espirituais, é por isso que a estatística do cara, a pesquisa, deu muito alto aí, muita gente que até de grupo evangélico estão se separando. Não entendeu o propósito de Deus ter feito o homem e a mulher. Não entendeu. É preciso voltar para estudar ainda mais, tá, pessoal? Espiritualmente, Deus, pastores, entende, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? 54, terminei na hora certa. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Se não ajuda dele, a gente tem que seguir essa direção, tá? Senão a gente se perde aqui, tá, pessoal? Se junta com energias totalmente errôneas, então a gente se perde.
Então, agradecer a Deus, a espiritualidade, a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!